Meus amigos, simplesmente saiu uma cena inédita da segunda temporada de The Last of Us e que é uma cena extremamente reveladora. É uma cena que não tem no jogo e ainda por cima é o Joel contracenando com uma personagem que também não existe no jogo. Essa terapeuta que apareceu é uma adição exclusiva para a série da HBO, mas não para por aí não, tá? Porque tem alguns fãs teorizando de que essa nova terapeuta é simplesmente a esposa do Eugene. Quem lembra do Eugene lá de The Last of Us Parte 2? Então a gente tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. Simbora! Hello, my friends geek na voz, e recentemente o Pedro Pascal, que é o ator que interpreta o Joel na série do The Last of Us, ele deu uma entrevista exclusiva, né, pro Jimmy Kimmel, e lá eles revelaram uma cena inédita da segunda temporada de The Last of Us, onde temos a Gale, né, que vai ser a nova terapeuta, que é uma adição exclusiva pra série, é uma personagem que não existe nos jogos, e ela está contracenando com o Joel. E aí, cuidado, porque agora, meu amigo, eles revelaram muita coisa nessa cena aí. Pois basicamente nessa cena, a Gale pergunta se o Joel a machucou, na certa se referindo a Ellie, e logo em seguida ela pergunta: o que você fez? Então o Joel fica tenso, logo depois ele muda a expressão para alguém confiante e diz: eu a salvei. Ou seja, provavelmente essa cena ela antecede aquela do jogo que a gente viu lá na varanda, né, que o Joel tava tocando violão e aí a Ellie apareceu para poder trocar uma ideia com o Joel, né? Porque aqui já é um Joel um pouco mais velho, né, cabelo grisalho, então provavelmente vai ser nesse intermédio, né, antes de acontecer aquela cena do game onde a Ellie supostamente estava disposta a tentar perdoar o Joel. Mas essa afirmação do Joel é a mais pura sinceridade, né? Porque o próprio Joel disse no jogo que ele faria tudo de novo. Se Deus desse uma segunda oportunidade pra ele, ele faria exatamente a mesma coisa, que é salvar a Ellie dos vagalumes. Porque, pra quem não lembra, a Ellie seria exposta ao tratamento que talvez resultasse em uma possível cura pro vírus. Afinal, a Ellie era imune. Mas como foi revelado no game, a Ellie provavelmente morreria no processo. E o Joel foi lá, pegou um rifle, dizimou metade dos vagalumes e salvou a Ellie. Ele salvou a sua filha, pois o Joel não queria passar pelo mesmo trauma de quando ele perdeu a Sarah 20 anos atrás. Então o Joel, ele passou a enxergar Ellie como sua filha, né? A filha que ele perdeu e que agora a vida deu uma segunda chance pra ele cuidar e proteger daquela garota. Ainda mais uma garota especial, né? Que é imune, que não pode cair nas mãos erradas, senão ela vai sofrer. Ou seja, o Joel virou protetor dela. E eu acho que esse é o tipo de sentimento, velho, que só quem é pai vai entender, né? De você ter um filho e fazer todo o possível pra poder blindar e proteger aquela pessoa. E o Joel já teve essa experiência no passado, ele já foi pai de uma garota, mas infelizmente ele sofreu esse trauma e ele não quer passar por isso de novo. Por isso que ele salvou a Ellie ali no final. Porque do mesmo jeito que a vida do Joel não teria mais significado sem a Ellie também pensa que ela se sacrificando para salvar o mundo seria a forma de fazer a vida dela ter algum sentido. Ou seja, a Ellie pensa no Joel nesse momento como alguém egoísta, alguém que não queria perder a pessoa que ele ama, enquanto a Ellie teria escolhido se sacrificar para sua vida ter algum tipo de sentido, né? É o que eu sempre digo, cara, o fato da Ellie ela ter nascido e criado, se desenvolvido nesse mundo pós-pandêmico do Cordyceps fez com que a vida da Ellie não tivesse muito sentido, né? Ela não tivesse sonhos. Porque, cara, pensa aí, você é uma criança que vive nesse mundo caótico pós-pandêmico de The Last of Us. Você não tem esperança. Você vai fazer o quê? Você vai ser astronauta no futuro com os bichos lá, os infectados na sua... Não vai. Você não tem vida, você não vive. Não existia vida e esperança quando a Ellie nasceu e o que restou foi apenas a sobrevivência. Então o Joel diz a Ellie a coisa mais honesta que ele já disse a ela, né? Eu faria tudo de novo. Ou seja, certo ou errado, louco ou não, ele acredita em sua decisão. Dar a Ellie uma chance de vida valeu e sempre valerá cada pedacinho da dor que causou a ambos, né? Então a Ellie está surpresa com isso e ela precisa digerir. Ou seja, a Ellie aprendeu algo sobre o Joel. E é por isso que eu acho que essa nova cena, né, exclusiva, que saiu lá no Jimmy Kimmel, do Joel conversando com a terapeuta, antecede essa conversa que o Joel vai ter posteriormente com a Ellie lá na varanda, né? Quando ele tá tocando violão. Porque naquela cena, se vocês observarem, é um Joel confiante. É um Joel que já aceitou o que vai acontecer, sabe? Ele meio que já enraizou isso na cabeça dele, de que não importa quem diga o que aconteça, ele vai continuar com esse mesmo sentimento de que ele fez a coisa certa. Já é um Joel que entendeu o que aconteceu. Só que demorou pro Joel chegar a esse ponto. Foram necessários anos se afastando da Ellie para enfim entender o que ele fez era o correto para se fazer na mente dele. E eu tô muito curioso para ver como que a série vai tornar esse lance da terapeuta coerente na história, né? No universo de The Last of Us, porque nos jogos, como eu disse, não existe psicólogo, terapeuta, não tem nada disso, né? Porque se existisse um psicólogo no jogo do The Last of Us, não teria nenhuma hora de campanha. Muitos dos medos e anseios que Joel, Ellie e Abby carregam ao longo da história se devem aos traumas não resolvidos. E talvez se existisse um psicólogo nos jogos, esses personagens poderiam ter evitado tomar certas decisões, né? E cuidado que aqui agora vai um spoiler do segundo jogo do The Last of Us, tá? Estão avisados. Porque um exemplo muito bom disso, né, de que se existisse um psicólogo no jogo, provavelmente a história seria completamente diferente,
diferente é que depois que a Ellie, entre aspas, luta e resolve a sua vida com a Abby e vai pra fazenda com a Dina e passa a ter uma vida normal e pacífica dentro do possível, tem um momento que ela tá lá dentro do celeiro e ela começa a ter um ataque de pânico e alguns traumas e pesadelos com a morte do Joel. Ou seja, se existisse psicólogo no segundo jogo, talvez todas essas atrocidades envolvendo Ellie e Abby não teriam acontecido, né? E o mesmo serve pra Abby, porque durante o seu beijo com o Owen, ela não conseguiu aceitar o fato de que o assassino do seu pai ainda estava solto e ela fez todo esse esforço pra se vingar desse trauma não resolvido. E tudo bem que é difícil a gente cravar que se realmente tivesse um profissional da mente humana, né, um psicólogo, um terapeuta pra ajudar essas pessoas malucas do universo de The Last of Us, não tem como cravar se Abby e Ellie não fariam as coisas que elas fizeram no segundo jogo. Não tem como, porque foi um trauma muito grande para as duas. Mas convenhamos que algumas atrocidades que elas fizeram juntamente com o Joel, talvez pudessem ser evitados se elas tivessem conversas com profissionais da saúde, pessoas que entendem a mente humana, né? Psicólogo, pô, terapeuta, já foram no psicólogo? É bom. E é por isso que o jogo não inclui o psicólogo, né? Porque senão seria incoerente com os traumas dos personagens, resultando em tragédias. The Last of Us não é uma história sobre heróis e vilões, é uma história sobre pessoas, é sobre a natureza humana e o que você está disposto a fazer para sobreviver, porque viver é diferente de sobreviver. Joel e Ellie pensam que vivem em Jackson junto com aquelas pessoas queridas, mas na verdade eles estão apenas sobrevivendo nesse mundo caótico e perigoso, porque a partir do momento em que eles saem de Jackson, literalmente eles perdem aquela falsa segurança que eles tinham, aquela falsa vivência em Jackson. Isso não existe no mundo de The Last of Us, é sobrevivência. Então os personagens em The Last of Us, nesse universo, eles não vivem. A Ellie, até hoje, ela tem o que? Na história, enfim, é uma adolescente de 18, 19 anos. Ela não sabe o que é viver. Ela literalmente nasceu, cresceu e se desenvolveu nesse mundo pós-pandêmico do Cordyceps. Ela não sabe o que é ter uma vida normal, de forma alguma. E não para por aí não, tá, meus amigos? Porque tem algumas teorias dos fãs, e eu tô quase comprando essa teoria, que simplesmente a esposa do Eugene, vocês lembram o Eugene lá do The Last of Us, que tinha aquela biblioteca lá com aqueles baseados? Então, o Eugene, ele está confirmado, ele vai aparecer na segunda temporada, né, o ator, o personagem carne e osso, e estão teorizando que essa terapeuta é a esposa do Eugene. Assim, loucura. Mas antes disso, não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, aproveita que temos muito ainda que comentar dessa cena, dessas teorias, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre The Last of Us e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. Pois assim como o Bill no primeiro game, uma dessas histórias não vistas será a de Eugene, que está confirmado para aparecer na série, pois além de algumas fotos, Eugene não aparece em carne e osso no game, mas ele nem está vivo. Na verdade, ele nem está vivo quando começa o jogo, né? Porém, dessa vez ele vai aparecer e teremos um ator grande interpretando o personagem, pois o ator Joey Pantoliano interpretará o Eugene. E ele também é conhecido por interpretar o Cypher de Matrix e o Ted em Memento. E o Eugene é mencionado algumas vezes em The Last of Us Parte 2 e ele tem uma história de fundo importante, mas ele nunca aparece pessoalmente durante o jogo. Sendo que o Neil Druckmann, né, que é um dos criadores de The Last of Us e é o cara que tá à frente também dessa série, né, é um dos showrunners, ele disse que tá animado para poder explorar a profundidade do Eugene e mostrar esse personagem, enfim, né, em carne e osso pra todo mundo. Sim, Geek, mas quem é esse Eugene, né? E essa teoria de que ele na verdade é o marido lá da terapeuta do Joel, né? E que tudo isso tem a ver? Então, cuidado que aqui agora vai alguns spoilers de The Last of Us 2. Pois enquanto Ellie e Dina estão patrulhando os arredores de Jackson, elas falam sobre um morador de Jackson chamado Eugene que faleceu recentemente de um derrame. E a Dina costumava fazer uma rota de patrulha com Eugene e ele a ensinou a religar os eletrônicos, né? Então a Ellie menciona que Eugene era muito engraçado e quando elas encontram uma plantação da verdinha, a Dina menciona que Eugene sempre tinha a verdinha com ele. E durante uma nevasca intensa, Ellie e Dina se abrigam em uma biblioteca que acaba sendo o antigo esconderijo do Eugene, né? E lá a Ellie descobre que o Eugene era um ex-vagalume e que o Eugene ele se juntou ao Tommy, né, e a galera dos vagalumes nessa causa e que ele nessa época era uma pessoa muito solitária, sendo que no porão da biblioteca Ellie e Dina encontram, né, a antiga operação de cultivo do Eugene e aproveitam um de seus baseados. Então a escalação do Pantoliano parece confirmar que o Eugene estará vivo na série The Last of Us e o derrame que o mata pode acontecer na série em vez de acontecer fora da tela antes dos eventos da história. E a teoria dos fãs é de que essa terapeuta, né, a Gale, ela é justamente a esposa do Eugene, tá? E que assim, se a gente for ligar os pontos, o Joel no final
final do primeiro jogo, ele matou os vagalumes. E será que o Eugene era um desses vagalumes? Ou então será que o Eugene ele sobreviveu e viu tudo o que aconteceu? Viu que o Joel matou a galera, que traiu todo mundo, que, né, resgatou a Ellie, e ele sabia que a Ellie era a esperança da humanidade, poderia ter uma cura. Será que ele tá vivo e ele sabe de tudo isso que o Joel fez? Será que o Joel, querendo calar o Eugene, o Joel não tomou uma atitude agressiva com o Eugene? Será que a causa da morte do Eugene na série vai ser por conta do Joel e não por conta do derrame como é no game? Será que o Joel vai querer silenciar o Eugene de alguma forma? É teorias, pô. Porque se o Eugene sobreviveu ao ataque do hospital e sabe que o Joel matou todo mundo pra poder salvar a Ellie, que talvez conseguiria a cura do vírus, o Joel vai ter que dar um jeito no Eugene pra ele ficar de boca calada, né? Mas é claro que isso é apenas uma teoria dos fãs. Mas o que vocês acham a respeito disso? Comentem aí as teorias e expectativas de vocês pra segunda temporada de The Last of Us. E eu vou fazer a cobertura completa aqui no canal, tá? É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!